Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo quem fala com vocês, professor de espanhol. Nós estamos trazendo para vocês aqui em primeira mão hoje a resolução da prova da Universidade Federal do Paraná, precisamente as questões de língua espanhola. De maneira geral, nós percebemos que a prova de espanhol desse ano foi um pouco mais simples que a prova do ano passado, né? No ano passado nós tínhamos textos mais densos, mais complexos, textos analíticos, né? E nesse ano encontramos aí 2 artigos, textos informativos, né? Textos com propostas mais inferenciais para a gente localizar informações dentro do texto e poder dialogar com essas informações de dentro dos textos, tá? A primeira questão que nos aparece aí para a prova de espanhol desse ano é o texto Volando hacia la muerte, né? É um artigo do periódico El País, periódico espanhol, né? E que nos traz aí uma série de informações a respeito de mortes juvenis no contexto escolar espanhol. Nós poderíamos associar esse tema ao tema do bullying, que é um tema aí bem emergente nos nossos dias, né? É claro, a leitura desse texto não é tão simples, porque ele traz algumas palavras diferentes, né? E aí seria muito importante para o vestibulando, nesse caso, conhecer palavras como, por exemplo, acoso escolar. Acoso quer dizer em espanhol perseguição, né? E essa perseguição tem nesse sentido um sentido de bullying, né? Nessa direção aí, acoso escolar, né? Uma perseguição psicológica, né? Uma pressão psicológica, isso quer dizer a palavra acoso, né? Então, essa palavrinha aí era muito importante dentro do texto. Se o vestibulando não conseguisse sacar essa informação do texto aí, compreender o significado dessa expressão pelo contexto, ficaria um pouco difícil de compreender a crítica principal do texto, né? A problemática maior ao redor do texto aí. O que a gente pode destacar, né? O vestibulando tinha que ser capaz de destacar nesse momento uma problemática maior, que era, nesse caso, a questão, né, do bullying escolar. E aí a autora do texto, a Rosa Montero, ia listando, né, vários casos acontecidos na Espanha, né? E aí ela trazia primeiro o caso do Diego, depois o caso da Arancha, ia listando nomes, né, de adolescentes que haviam sofrido esse bullying escolar aí. Então a problemática maior era o caso do bullying escolar, né? E a crítica maior da autora nesse texto era o fato de que a sociedade esquece muito rapidamente desses casos de bullying, desses casos de preconceito mesmo no âmbito escolar, né? E que não temos nos posicionado da forma correta com relação a esses casos, já que esquecemos disso, né? Ficamos chocados no primeiro momento com a realidade, mas nos esquecemos muito facilmente das notícias que nos chegam, né? Ela começa com o caso do Diego e vai relatando vários outros casos para trazer ao leitor, ao vestibulando, nesse caso, né, essa questão de que nos esquecemos facilmente de toda a questão que envolve aí os adolescentes, os jovens, né? E que não nos posicionamos com relação a isso. Na primeira questão, então, nós tínhamos lá uma síntese de objetivo do texto, né? Como sempre a Federal coloca para nós. E aí nos pedia assim: para Rosa Montero, la principal causa de conmoción colectiva por la muerte de Diego se deve a quê? Né? Então, ela abre o texto lá dizendo para nós que havia uma causa de comoção coletiva com relação à morte do Diego, né? E a alternativa que nos aparece como correta é a letra E. Essa comoção coletiva se deve ao caráter recente do acontecimento. Então, uma questão bem inferencial. Já no começo do texto a gente consegue deduzir, né, que esse fato recente aí é o que essa autora usa para abrir o seu texto e, na continuação, chamar outros casos para a atenção do leitor, né? Então, não poderia ser o modo como ele perdeu a vida, nem a pouca idade dele, né, nem o fato de ele viver numa grande cidade, e muito, muito menos, né, o fato a questão da violência aí. Sim, né, o caráter recente do acontecimento, que é com essa informação que ela abre o texto dela para conseguir engatar aí nas outras informações, nos casos de outros
outros jovens que foram violentados, né? Bom, na sequência, nós temos aí a questão de número 74, que traz o próximo caso relatado no texto, né? A autora abre com a questão do Diego e traz aí na questão 74 o caso da Arantxa, né? Da menina chamada Arantxa, que teve como agravante alguma questão, e é isso que eles nos estão perguntando, né? Que seria, nesse caso, o fato de haver ocorrido, entre outras pessoas que estavam ao redor dela, né? Esse bullying, né? Esse caso de acoso escolar, né? E essas pessoas, de fato, não a protegeram. Então, seria a alternativa B. Não era o fato de ela ter deficiência, não. Era o fato de ela estar sofrendo esse bullying no meio social e essas pessoas não a protegerem. Isso está bem explícito lá na descrição do caso dentro do texto, ok? Bom, na questão seguinte, de número 75, nós temos lá uma análise metalinguística, né? E aí eles estão perguntando a respeito de uma expressão que aparece no final do segundo parágrafo já. Então eles perguntam lá, se utiliza a metáfora da baleia, né? Arponeada, e isso em espanhol quer dizer encalhada, né? Com o propósito do quê? Então, o que essa expressão está significando ali no final do segundo parágrafo? Está significando o fato, que esse fato causa uma comoção, mas, né, existe uma ressalva aí. Logo, as pessoas se esquecem desse fato, né? Que é como uma baleia ferida que acaba voltando para o mar. Então, essa é a crítica principal da autora ali dentro do texto, que o vestibulando precisava conseguir entender, né? A crítica principal dela é essa aí, que a sociedade, de forma geral, é muito individualista, acaba esquecendo esses casos de bullying, né? E acaba não se posicionando quanto a isso para ajudar a esses jovens aí. Na questão de número 76, né, nós tínhamos aí uma compreensão global do texto. Então, eles perguntavam assim, com relação a essa indignação generalizada, né, que a autora expõe no texto, né, ela argumenta que esse bullying, que essa perseguição escolar segue existindo, né, continua acontecendo por conta de quê? Né? Justamente por conta dessa crítica aí, por conta dessa imobilidade da sociedade, né, que não converte a sua indignação, né, que não torna a sua indignação real, né, no sentido de colocá-la em ações práticas, em ações concretas, seria a alternativa C. Então, vejam, esse primeiro artigo aí já nos pediu 4 questões, e aí tem uma ainda mais, que é de número 77, então 5 questões para o primeiro texto, e terminando esse primeiro texto, eles vão lá para o último parágrafo, se baseando num depoimento dado. E eles perguntam para Rocio, que é o último caso mencionado, né, e aparece uma fala dessa menina chamada Rocio no texto. Os perseguidos costumam ter como característica comum o quê? Para Rocio, né, isso estava lá na fala dela, entre aspas, no último parágrafo, a característica comum é um desempenho satisfatório na escola, nos estudos, seria a alternativa C. Né? Segundo essa menina aí, segundo seu depoimento, as crianças que vão muito bem na escola sofrem mais perseguição, sofrem mais bullying. Ok? Terminamos então o primeiro texto, né? Então, mais uma vez, texto de cunho social, informativo, e aí no segundo texto aí nos aparece, para as últimas questões, né, um infográfico, né? Então, um gráfico aí com várias informações a respeito de um tema também muito relevante para nós, né? A questão do vício em internet, do vício nas redes sociais. E esse infográfico aí é do contexto mexicano, tem lá a bibliografia que vocês podem conferir, né? E ele fala a respeito traz porcentagens para nós, né? Traz números importantes a respeito de como os mexicanos se comportam nas redes sociais. Aí, frente a todas essas informações que aparecem no gráfico, nós temos as seguintes perguntas. Com base no infográfico, nós temos que considerar algumas alternativas, ou seja, dizer se são verdadeiras ou falsas. Questão muito simples de voltar aos números do infográfico e localizar a informação lá no infográfico. Né? Sobre essas informações estão corretas as alternativas 1, 2 e 3, né? Que estão concentrados, esses viciados em redes sociais, em determinada classe econômica. As classes econômicas são citadas lá no infográfico, A, B, C e demais. Né? Esses viciados em redes sociais também se representam de maneira equilibrada entre homens e mulheres. Os dados estão lá, 54% homens, 46% mulheres.
E esses viciados em redes sociais são 30% usuários, 30% são usuários, né, diz a alternativa, que têm menos de 3 décadas de vida, né? Já dizia lá no título que esses adictos, né, a las redes sociales têm entre 15 e 25 anos. Ok? Então, questão bem pontual de conferência de dados. Na próxima questão, temos lá, segundo o infográfico, nós podemos considerar sintoma de vício, de adicção às redes sociais, o quê? E aí, no meio do infográfico, vocês têm uma lista, né? E a única alternativa que aparece nessa lista é a alternativa E, né? Um sintoma de vício é não saber controlar a ansiedade fora do mundo virtual. As outras alternativas nem aparecem listadas no infográfico. Por último, terminando a nossa provinha, questão de número 80, nós temos lá das pessoas que preferem estar conectadas a ter um encontro, no lugar de ter um encontro, de se relacionar com as pessoas. Da onde que aparece isso no infográfico? Aparece lá no canto direito, né, do infográfico, com porcentagens que dizem pessoas que preferem relações nas redes do que relações interpessoais. E também, outra vez, a única alternativa que está lá é a alternativa A. Uma maioria acredita que vai economizar não saindo, né? Não encontrando pessoas fora das redes. E aí, importante para responder essa última questão era conhecer a palavra aí, o verbo ahorrar, que significa economizar, né? E que confere o primeiro dado lá, 80% acredita que se relacionar virtualmente é mais barato. Tá joia, pessoal? Então essa é a nossa prova de espanhol desse ano, textos informativos com muitas inferências lógicas, não foi uma prova difícil, consideramos uma prova de nível médio. Tá joia? Muito obrigado.